Em entrevista nessa semana, o presidente Lula disse que não pensa mais em lista tríplice como forma de escolher o novo chefe da Procuradoria-Geral da República. A afirmação causou preocupação, a reação em setores jurídicos, inclusive na Associação Nacional dos Procuradores da República. Então vamos falar sobre isso com o Biratã Caseta, ele que é presidente da associação. Biratã, muito obrigada por estar conosco. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Biratã, depois dessa declaração de Lula, a associação emitiu uma nota defendendo a lista tríplice e pediu uma audiência com o presidente Lula. Houve algum avanço nessa tentativa de conversa com Lula? Bom, nós fizemos isso na sexta-feira e de lá para cá não tivemos ainda a resposta, mas era algo esperado. Esperamos que agora, no início da semana, logo no começo da semana que se inicia, nós tenhamos a sinalização da data. E, enquanto isso, nós continuamos os contatos com todos os ministérios, enfim, todo o entorno do presidente Lula e também nessa discussão com a imprensa, com a sociedade, na defesa daquele modelo de escolha do procurador-geral que nos parece ser o mais adequado, que não é um modelo corporativista e, assim, um modelo que tenta dar transparência e legitimidade ao processo de escolha do procurador-geral. Qual que é a ideia, Biratã? O que levar a Lula nessa audiência? Você traz aí um pouco do caminho do que seria essa conversa. O que mais deve ser levado a Lula a ponto de convencê-lo a mudar de ideia? Bom, primeiro, retomar a coerência do discurso e da prática que foi adotada pelos dois governos do presidente Lula e também pelos dois governos da presidente Dilma e também na gestão Michel Temer, demonstrando que a escolha a partir de uma lista é trazer para o Ministério Público Federal uma praxe que já ocorre nos outros 29 ministérios públicos do Brasil. É uma praxe que permite 3 filtros para a escolha desse nome. Um primeiro filtro feito pela própria carreira, pela própria instituição, com 3 pessoas que, depois de um processo bem transparente, bem debatido, são apontados como os 3 melhores nomes para o Procurador-Geral da República. O segundo filtro é do próprio presidente da República, que faz um filtro político a partir desses nomes que lhes são enviados, e o terceiro, feito pelo Senado, também um filtro político, na confirmação do nome. A ideia é levar ao presidente Lula que nada mudou de 2003 para cá, que gere essa necessidade de adoção de um processo em que você não conhece quem são os candidatos, a forma como esses candidatos se aproximam do presidente da República, a maneira como são construídos os compromissos. Então, nós estamos trabalhando com não só a história democrática do presidente Lula, mas com a sua praxe e com a demonstração que nós estamos dentro de um momento da democracia em que a democracia é também processo. Processos de escolha transparentes, eles fortalecem não apenas a instituição, mas fortalecem o Estado brasileiro como um todo. Então vamos justamente nesse ponto, Biratã. Também nessa entrevista, Lula disse o seguinte, trago aqui aspas do presidente: o critério de escolha será pessoal, de muita meditação, vou conversar com muita gente. E quais são os critérios que são levados em consideração na elaboração dessa lista tríplice? Como é que a associação também responde às críticas que você trouxe há pouco, de que essa é uma ferramenta corporativa? Bom, a primeira resposta a isso é lembrar que dos 30 ministérios públicos que existem no Brasil, 29 adotam essa prática de escolha a partir de lista tríplice há mais de 20 anos, há bem mais de 20 anos. E que em nenhum destes ministérios públicos é apontada essa falha ou esse viés corporativista. No nosso caso, nós temos que lembrar sempre que o motivo pelo qual o Ministério Público Federal não tem a lista tríplice prevista na Constituição é um motivo histórico. Até 1988, nós fazíamos ao mesmo tempo a Advocacia da União e Ministério Público. Em 88, a Constituição alterou isso. Mas, na prática, apenas em 93 a Advocacia-Geral da União foi realmente constituída. Então, até 93, o Procurador-Geral da República era também o Advogado-Geral da União. Se esperava que, no momento da revisão da Constituição, que ocorreu 5 anos depois da entrada em vigor, esse assunto fosse discutido, mas não foi. Então, de um lado, nós temos a praxe, que é observada em 29 outros ministérios públicos, sem essa questão. Mas, ao lado disso, nós temos o que eu tenho insistido bastante. O modelo de escolha do Procurador-Geral da República, quanto mais transparente, quanto mais debatido com a sociedade, quanto mais aberto ele for, melhor é, porque você tem capacidade, não apenas o Ministério Público em si, na formação dessa lista, mas a imprensa, a sociedade, de saber quem são as pessoas que
pretendem chegar ao cargo de Procurador-Geral da República. Então, nós temos uma fase em que as pessoas, os membros do Ministério Público que preenchem os requisitos, né, serem membro ativo do Ministério Público, terem idade mínima, se apresentam para a carreira, para a própria instituição e dizem, olha, eu tenho a intenção de ser Procurador-Geral da República. Os membros do Ministério Público, então, fazem sobre essas pessoas que apresentam um filtro, que é um filtro de quem conhece a história de cada um desses membros, quem sabe como eles reagiram em momentos de crise, como eles pensam na questão criminal, como eles pensam na questão de tutela de direitos humanos, na questão indígena, na questão de meio ambiente. E a partir desse olhar, que é um olhar técnico sobre a história de cada um dos candidatos, se apresentam ao presidente da República 3 nomes, e nós nunca nos lutamos para que fosse o mais votado da lista, o único a ser escolhido, tanto que a doutora Raquel Dodge foi escolhida sendo a 2ª mais votada da lista. Então, os critérios que são feitos pela associação, eles não são critérios que nós inventamos a partir de uma luta remuneratória, não. Nós repetimos o mesmo modelo que é adotado nos outros ministérios públicos, votam não apenas os associados da NPR, mas todos os membros ativos do Ministério Público Federal, e podem ser votados as pessoas que se apresentam. Nesse contexto, nós entendemos que a forma de escolha passa a ser muito mais transparente, muito mais legitimada, porque tem essa exposição pública para o debate. Biratã, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro não seguirão a lista tríplice ao fazer as indicações. Então, a associação vê prejuízos à escolha de nomes fora dessa lista, do ponto de vista histórico? Sim. Para nós, assim, até o governo Fernando Henrique ainda se tinha aquele momento de transição, entrada da nova Constituição, aquele debate sobre quando efetivamente o Ministério Público deixou de ser advocacia, mas assim, desde aquela época a associação já criticava e já fazia a lista com um modelo. A partir de 2003 nós adotamos um modelo idêntico aos demais ministérios públicos. O governo Bolsonaro abandonou essa praxe que foi adotada por várias escolhas e escolheu um procurador-geral sem nenhum critério público de conhecimento. Nós entendemos que essa forma, por melhor que seja a pessoa escolhida, e aqui não há um debate sobre o nome ainda, nós estamos debatendo uma ideia, por melhor que seja essa pessoa, ela não passa por um processo transparente, ela não passa por um processo em que a sociedade possa discutir. A ideia de que seja muito debatido o nome, a ideia de que esse nome várias pessoas sejam ouvidas, não é um problema para nós, pelo contrário, nós queremos o máximo de debate possível, o máximo de exposição sobre as posições que o Procurador-Geral da República adotará. E quando você afasta isso, quando você faz isso a partir de um critério pessoal, absolutamente pessoal, sem um debate com a sociedade, você cria uma possibilidade de que essa escolha não seja pelos melhores critérios, pelos critérios republicanos. O Procurador-Geral da República, assim como o próprio Ministério Público, ele depende de algo, e esse algo é a percepção da sociedade de que ele é autônomo, independente, de que cumprirá a sua função, independente de qual seja o governo que esteja num determinado momento. Ele vai cumprir o seu papel técnico, vai levar ao Supremo Tribunal Federal todos os temas que precisa levar, sejam eles coincidentes ou não com a posição do presidente da República. O Procurador-Geral da República não é um ministro, o Procurador-Geral da República não é um assessor do presidente da República. E quando essa ideia passa a transparecer para a sociedade, de que o Procurador-Geral da República tem lado, que ele é um associado ao presidente da República, quem perde é, em primeiro lugar, o próprio Ministério Público, porque ele perde uma legitimação. Em segundo lugar, a sociedade, que deixa de ter uma pessoa com um caráter de autonomia e independência, ainda que eventualmente tenha adotado as melhores soluções técnicas. Além dessa audiência com Lula, quais são os outros caminhos que estão em avaliação por parte da associação para viabilizar uma escolha de um nome da lista tríplice? Bom, nós continuaremos com esse debate público, nós faremos a lista tríplice independente dessa entrevista que o presidente deu, ou até mesmo da resposta que eles nos der na audiência que pedimos. Nós faremos essa escolha pública, essa lista será formulada. A lista será precedida por debates públicos, por debates em que participarão jornalistas, participarão representantes da sociedade civil. Faremos com que toda essa movimentação seja o mais transparente, o mais aberta, para que todos tenham a possibilidade de interferir. E também continuaremos com os nossos debates no Executivo, no Parlamento, sempre em busca da consolidação de uma ideia, que, insisto,
Não é uma ideia em busca de quem melhor remunerará o Ministério Público, porque isso, a rigor, passa pelo Legislativo, é o Legislativo que define as questões remuneratórias, mas sim em busca de um nome que possa, a partir de um processo democrático, transparente e bastante debatido, representar a independência e a autonomia do Ministério Público, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. Seguiremos acompanhando o Biratã Caseta nessa conversa aqui conosco ao vivo no CNN Prime Time. Ele que é presidente da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. O Biratã, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom domingo. Boa noite.